Capítulo 1154. O caminho formado ao anoitecer não parecia conter nada, mas depois que Amon e Claim pousaram um após o outro, eles não continuaram caindo, como se estivessem andando no chão. Desta vez, Amon não roubou a distância. Em vez disso, trouxe Claim enquanto eles se aproximavam da majestosa projeção da corte do rei gigante. De vez em quando, observava e admirava a bela paisagem. Caminhando acima do mar de nuvens, eles caminharam ao longo de uma ponte ao pôr do sol com o lendário palácio à distância. Era para ser algo alegre e revigorante, mas Claim sentiu como se estivesse entrando no abismo, um passo de cada vez. Quanto mais lutava, mais fundo ele caía. Assim que entrasse na terra abandonada dos deuses, muitas coisas nas quais ele confiava seriam inúteis. Em pouco tempo, Amon e Claim chegaram à projeção da corte do rei gigante e ficaram em frente ao edifício mais alto. De um lado do edifício havia um campanário e do outro lado uma torre. A porta principal tinha muito mais de 10 metros de altura, sendo principalmente de cor azul acinzentada. Estava coberta de símbolos, linhas e padrões. Era onde morava o rei gigante, o lugar onde o anjo negro Sazriel dormia. Claim olhou para o buraco escuro à esquerda da porta, determinando aproximadamente que a porta não precisava de chave para ser aberta. Caso contrário, os crentes do verdadeiro Criador não teriam conseguido passar. Afinal, a chave naquela época estava na sala de coleta da Contra-Almirante Iceberg. Em seguida, poderemos entrar na terra abandonada dos deuses assim que a porta for aberta. No entanto, definitivamente atrairemos a atenção de outras pessoas ao fazer isso. Amon deu uma gargalhada e deu alguns passos na diagonal até a beira da porta. Não abriremos a porta, mas entraremos diretamente. Enquanto falava, o anjo do tempo levantou a mão para ajustar o monóculo. Uma cor azul escura apareceu no canto da porta azul acinzentada. Era uma porta ilusória sem qualquer sentido de ser corpórea. O poder de abertura de porta de um aprendiz é uma habilidade de nível muito baixo, mas é perfeita quando usada aqui. Amon baixou sua mão direita e explicou satisfeito. Dando 2 passos, ele passou pela porta ilusória. Não existem poderes Beyonder inúteis, apenas Beyonders inúteis. Se eu empurrar a porta diretamente, chamarei a atenção de outros. Mas de quem? O verdadeiro Criador? Sua residência sagrada, seu reino divino deveria estar em algum lugar na terra abandonada dos deuses. Se eu puder atraí-lo e deixar ele colidir com Amon, talvez eu consiga encontrar uma chance de escapar. Sem qualquer capacidade de se controlar, Claim seguiu atrás de Amon sem deixar muito espaço, entrando pela porta azul escura embaçada. No momento em que entrou, sentiu o mundo girar ao seu redor. Até mesmo sua espiritualidade parecia estar desmoronada. Depois que a anormalidade desapareceu e sua condição foi restaurada, percebeu que estava em uma praia encharcada pelo brilho do pôr do sol. A areia e as pedras aqui eram todas pretas. Ondas azuis profundas surgiram de longe quando bateram na costa, uma onda após a outra, mas não produziram nenhum som como deveriam. Eles estavam quietas, como uma grande ilusão. Este mar é uma ilusão. Entrar nele provavelmente resultaria em aparecer aqui, mas não é necessariamente o caso ao sair. De acordo com o princípio da reciprocidade, se alguém quiser sair, só poderá abrir a residência do rei gigante, onde o anjo negro Sazriel está dormindo profundamente. Com uma percepção repentina, Claim virou a cabeça e olhou em outra direção. Era uma montanha banhada pelo crepúsculo. Nela havia inúmeros palácios, torres e muitas muralhas majestosas da cidade. Esta era a lendária corte do rei gigante. Mesmo que a cidade de prata conseguisse encontrar um caminho que levasse à praia, não teria sentido.
Pelo canto do olho, ele viu que Amon havia mudado sua imagem. Ele usava uma túnica preta clássica e um chapéu pontudo da mesma cor. Ele deixou de ser um cavalheiro da era atual para se tornar um antigo mago que se originou da quarta ou mesmo da terceira época. Pensando bem, Klein continuou olhando para a corte do rei gigante, que não ficava muito longe. Ele disse casualmente: "O anjo negro Sazriel está dormindo no palácio do rei gigante." Amon ficou ao seu lado enquanto olhava na mesma direção e disse sem qualquer mudança de expressão: "Eu sei." Entrei na corte do rei gigante e até visitei os túmulos dos pais de Aurmir. Como esperado, uma das suposições de Klein foi finalmente confirmada. Ele deliberou e disse: "Que respostas você está procurando?" Você pode adivinhar." Amon continuou olhando para a corte do rei gigante e riu. "Se eu tivesse alguma ideia, não precisaria perguntar a você." Depois de pensar por alguns segundos, ele disse: "Alguns segredos da primeira época?" "Você pode dizer isso", respondeu Amon sem muita preocupação. Klein hesitou por um momento antes de dizer: "Você não está curioso sobre a condição do anjo negro Sazriel?" "Estou." Amon não mudou a direção de seu olhar enquanto disse com um sorriso: "Mas comparado a mim, ainda há muitas pessoas que estão mais interessadas nisso. Meu zeloso irmão, o enforcado, o dragão da traição, assim como Meia-Noite, Tempestade e Branco. Quero ver quem é o primeiro que não consegue se conter. Se eu puder roubar tudo que é importante no momento crítico, as expressões deles serão definitivamente muito interessantes." Esse pensamento, a razão para agitar um assunto tão grande, foi puramente para causar problemas, para ganhar alguma excitação? Klein franziu a testa ligeiramente e percebeu que os valores de Amon eram diferentes dos humanos. Esta é uma criatura mítica natural, completamente diferente dos humanos. Porque posso franzir a testa sozinho. Assim que percebeu, ele sentiu que algo estava faltando em seu corpo. Ele subconscientemente virou a cabeça para olhar para o blasfemador Amon. Havia um verme do tempo semi-translúcido com 12 anéis na mão de Amon. Ele sorriu quando olhou nos olhos de Klein e disse com alguma antecipação: "Como já chegamos à terra abandonada dos deuses, não há necessidade de se preocupar com interferências externas. Vou te dar uma chance. Antes de chegar ao meu verdadeiro destino, não irei mais parasitar você. Você pode usar todos os métodos que imaginar para escapar, e farei o meu melhor para impedi-lo. Boa sorte. Não me decepcione." Por um momento, Klein não conseguiu acreditar no que Amon acabara de dizer. Ele suspeitava que Amon estava blefando com ele. Mas quando pensou no comportamento de Amon durante todo esse tempo, sentiu que era algo que estava de acordo com seu caráter. "Tudo bem." Enquanto seus pensamentos corriam, ele respirou fundo e respondeu solenemente sob o brilho laranja do pôr do sol: "Reticências. Backlund, Parlamento. Devido à repentina autodestruição do rei George III, nenhum dos nobres e membros do parlamento foi autorizado a regressar às suas respectivas casas. Em vez disso, foram reunidos aqui para receber proteção pesada das 3 igrejas e dos militares." Vestida com um vestido preto puro, Audrey ficou atrás da grade do segundo andar e olhou para baixo em silêncio. Como o assunto aconteceu muito repentinamente e sem qualquer aviso prévio, ela ainda achou surreal, apesar de receber algumas indicações do mundo German Sparrow. Ela parecia ter transcendido a realidade e estava assistindo a uma apresentação. Seu pai, irmão e outros nobres e membros do parlamento estavam reunidos em camarilhas enquanto ocupavam pequenas salas diferentes. De vez em quando, alguém saía da pequena sala, trazendo consigo o cheiro de fumaça e seus trajes cavalheirescos enquanto corriam para outra roda de discussão. As madames e senhoritas sentaram-se na sala.
A maioria delas ainda não tinha recuperado os sentidos, pois seus olhos estavam atordoados e seus corpos tremiam. Os parlamentares e os oficiais militares de média e baixa patente corriam por toda parte, transmitindo informações de diversos lugares. Um soldado vestido com camisa vermelha e calça branca entrou pelo lado de fora e entregou uma pilha de papéis ao oficial encarregado do salão. O oficial olhou para ele e imediatamente chamou seu assistente. Ele apontou para a pequena sala onde Conde Hall e os demais estavam. Sem perguntar nada, o ajudante pegou os documentos e correu em direção ao seu destino. Tudo isso aconteceu em um ambiente muito tranquilo. Apenas o som de passos e sussurros fracos ecoavam no ar. Era como se fosse uma enorme pintura a óleo desenhada na tela do mundo real. As lindas decorações, as cores escuras, as luzes fracas e as expressões nos rostos de todos criaram uma atmosfera extremamente pesada. Audrey franziu ligeiramente os lábios e olhou para ele por um momento. Seu humor ainda estava no ponto mais baixo e ela só conseguiu manter a calma confiando em acalmar. Por que o Senhor Mundo lidaria com o rei? A morte do rei definitivamente trará ódio profundo. Não importa qual seja a sequência do rei, porque ele nunca mostrou isso. Isto não afeta a força geral do reino, mas este incidente é suficiente para explicar uma coisa: as 3 igrejas, a família real e os militares se fragmentaram. O conflito interno é muito sério. A situação com Loen será muito perigosa. Seus inimigos definitivamente não deixarão esta oportunidade passar. Enquanto seus pensamentos corriam, ela viu um homem de casaco preto entrar correndo no parlamento. Ele suprimiu a voz e começou a falar com o oficial encarregado do saguão. Como uma espectadora experiente que podia observar as expressões sutis e a linguagem corporal, ler os lábios era sem dúvida o ponto forte de Audrey. Enquanto observava, interpretou o conteúdo correspondente. O Intis usou a desculpa do conflito nas fronteiras da Cordilheira Omacis para ali reunir um grande número de tropas. Audrey mordeu o lábio levemente quando aquela sensação familiar de não pertencer àquele lugar surgiu novamente. Era como se tivesse visto a descrição de um romance se desenrolar no mundo real. Reticências. O cinza do céu parecia ficar mais denso. Ninguém falava na casa onde moravam os Moretti. Benson ficou atrás da janela Oriel com uma expressão solene enquanto olhava para as pessoas correndo pelas ruas. Não se sabia o que ele estava pensando. Melissa sentou-se no sofá ao lado da mesa de centro. Ela abaixou a cabeça e olhou para o maquinário rudimentar feito por ela. Era como se tivesse se tornado uma estátua. A situação ficou ainda mais caótica. Benson exalou ao tocar o cabelo. Ele virou a cabeça para trás e forçou um sorriso. Independentemente disso, Backlund é definitivamente mais segura do que a maioria dos lugares. Melissa não levantou a cabeça. Em vez disso, ela disse com uma voz etérea: Klein encontrou um bom emprego e nossas vidas melhoraram gradualmente. No final, um acidente o levou embora. Saímos de Tingen e você conseguiu um emprego como funcionário público. Entrei na universidade e comecei no caminho certo. No final, a guerra estourou. Não foi fácil para nós nos acostumarmos com esse ambiente. Estávamos rezando para que a guerra terminasse mais cedo. No final, o rei foi feito em pedaços. Dito isto, Melissa levantou lentamente a cabeça e olhou para o irmão com uma expressão confusa. Benson, é tão difícil obter e manter uma vida melhor do que a que tínhamos antes. Ponto.